Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. Essa é a 25ª videoaula de Java. E só para poder divulgar essa videoaula e outras videoaulas de Java, de outros cursos, pode ser conferido no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tá? Sou eu e a Verônica responsável, os administradores do blog, e a gente que cria as videoaulas e faz atualização no blog. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, com o Janderson Cruz ou com a Verônica. Que a gente tá tirando, que a gente tira as dúvidas suas. Bom, seguinte, na videoaula anterior de Java eu fiz esse exercício aqui através do scanner e eu disse que eu ia fazer ele novamente através de JOptionPane. Só que como eu recebi um pedido para poder fazer essa número 5, que eu vou fazer a número 5 primeiro, aí depois eu volto fazendo refazendo esse exercício através de JOptionPane, tá? Depois eu faço eles todos através de JOptionPane. Então o exercício é o seguinte, ó, criar um programa que leia o limite inferior, ou seja, vai digitar um número para o limite inferior e um número para o limite superior, e mostrar todos os valores pares desse intervalo e o somatório deles. Então, exemplo. Vamos supor que o usuário digitou para o limite inferior o número 1 e para o limite superior o número 8. Então, os números pares que é exibido entre esse intervalo é 2, 4, 6 e 8. Tá? E a soma de todos eles, 2 mais 4, mais 6 e mais 8. E tem que dar o somatório deles todos. Então é isso que o programa pede, para ele digitar dois números, o limite inferior e superior, e é para mostrar todos os números pares desse limite inferior com superior e a somatória deles todos. Então vamos lá. Eu estou com o gel aqui aberto. Vou abrir um arquivo em branco, ficheiro Java, e vou dar um nome para essa classe. Então vou colocar aqui, ó, limite, já tenho ele feito aqui, só que eu vou colocar aqui, ó, limite, o nome dele vai ser então limite inferior superior 01. Mandei salvar, vamos lá. Primeiro eu vou estar usando a classe scanner para ler o teclado, então import java.util. E vamos trazer o scanner aqui, ó, o scanner, tá? Para eu criar a classe, eu vou criar tipo public, tá? Public class, e o nome dele vai ser limite inferior superior 01. E esse aqui vai ser a abertura da classe, e esse daqui vai ser o fechamento da classe. Bom, dentro do main aqui eu só vou dar alguns enter e vou colocar aqui assim, ó, public static void main e string args fecha colchete parênteses. Só arrumando aqui, ó, aqui é a palavra public, tá? Então aqui é a declaração. Então como comentário eu vou colocar aqui, ó, abertura do main, porque tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer dentro da função principal. Fechamento do main. Bom, agora vamos lá, né, gente? Então vamos entender, então. O programa, só lendo ele novamente aqui, ó, o programa é criar um programa que leia o limite inferior, o limite superior e mostrar todos os valores pares desse intervalo, desse intervalo e somatório desses números. Então vamos lá. Aqui no Java eu vou declarar algumas variáveis, vou declarar do tipo inteiro. Então vai aqui, ó, int. Então vou chamar uma de inferior, ó, o número que a pessoa vai digitar para o limite inferior, outra de superior, outra eu vou colocar somatório. Vou criar uma variável i, porque a gente vai usar a estrutura for para poder percorrer e somar todos eles. O i ponto e vírgula, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 variáveis, sendo que vai guardar o valor inferior, menor número, aqui vai guardar o maior número, aqui vai ser a somatória desse menor com esse maior, mas só dos números pares. E para a gente poder fazer isso é através desse i, que vai ser um contador para a gente, tá? Então tá aí criado todas as variáveis. Agora é o seguinte, vamos lá, vamos colocar uma mensagem para o usuário. Para eu colocar a mensagem é o system.out.println. Vou colocar como mensagem: entre com o limite inferior. Dois pontos, espaço, que ponto e vírgula. Eu sei que quando o usuário lê isso daí, ele vai guardar na variável inferior.
inferior. Recebe. Só lembrando que aqui, ó, vou criar aqui em cima mesmo. Eu vou criar um objeto aqui, ó, da classe scanner. Já que eu estou importando o scanner, eu tenho que criar um objeto. Para justamente ler alguma coisa do teclado. Então, para a gente criar, igual da aula anterior, ó, scanner, nome do objeto, eu invento. Então, eu vou colocar, ao invés de colocar entrada, igual eu estava fazendo outras vezes, eu vou colocar scanner valor, recebe new, que é a palavra new, scanner, e entre parênteses, system.in, que é de entrada. Fechei aqui, ó. Estou criando o objeto, tá? E aqui eu vou falar, já que eu criei um objeto chamado valor, ó, eu vou falar que a variável inferior recebe o meu objeto chamado valor ponto nest, só dá um clique, ó, nest int, porque as variáveis todas é do tipo inteiro. Tudo bem? Vou só compilar aqui para ver se existe algum erro. Se existir, a gente já arruma. Existe, ó. Vamos só ver aqui que está falando que tem um erro aqui. Realmente, ó, se eu olhar aqui, ó, eu abri parênteses e esqueci de fechar parênteses aqui, ó. Coloquei parênteses e vou compilar de novo. E agora tirou o erro. Bem, só para a gente poder ganhar tempo, ó, selecionei as duas linhas, dei um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Aqui eu só vou mudar a mensagem, ó. Entre com o valor, entre com o limite, agora vai ser superior. E aqui, ao invés de ser guardado na variável inferior, vai ser superior. Bom, estou pegando as entradas, são os dois números, tanto para a variável inferior quanto para a variável superior. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou testar. Eu sei que é para justamente guardar os números, para somar os números pares. Então eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que ver se o número que a pessoa digitou para a variável inferior, para o limite inferior, se é um número par ou ímpar. Para saber se um número é par ou ímpar, basta dividir ele por 2. Se o resto for 0, é par. Se o resto for diferente de 0, é ímpar. Então, se for diferente, se o número não for par, ou seja, for diferente de par sendo um número ímpar, eu vou ter que adicionar ele com mais um. Então, só entendo para vocês verem. Vou falar o seguinte, ó, se a variável inferior módulo, que seria pegar o resto, módulo 2, diferente de 0, ou seja, se a variável inferior for dividindo ele por 2 e analisando o resto, se o resto for diferente de 0, quer dizer que não é um número par, sim um número ímpar. Só vou colocar abertura do if, e aqui eu vou colocar aqui, ó, fechamento do if. Então, se realmente ele não é um número ímpar, não é um número par, eu vou transformar em par. Então, eu vou falar que a variável inferior recebe ela própria, então inferior, mais 1. Então, se o usuário digitar 1 para a variável inferior, ele vai analisar 1 módulo 2 é diferente de 0? Não, vai dar verdadeiro, porque realmente não é diferente. Aí ele vai pegar 1 mais 1, 2. Então ele soma mais 1, tá? Eu poderia escrever essa linha aqui, ó, que estou escrevendo aqui. Eu poderia escrever simplesmente assim, ó. Então só vou comentar, vou dar um enter aqui, ó. Eu poderia falar aqui, ó, inferior, variável inferior mais, ponto e vírgula. Significa que ela recebe ela mesma mais 1, tá? Igual a gente usou lá pro for, aquela hora lá, tá vendo? Aqui, ó, inferior mais é a mesma coisa que falar que a variável inferior recebe ela mesma mais 1. Então, vou deixar dessa forma aqui. Não vou fazer a mesma coisa pro superior, porque eu quero que, por exemplo, imagina comigo, só vou fazer aqui embaixo, ó. Se o usuário digitou o número 1 para a variável inferior e o número 9 para a variável superior, então o é ímpar, então vai aumentar em 1, vai ser os números pares entre esse intervalo é 2, 4, 6 e 8, tá? São os números pares desse intervalo aí. É isso que a gente está fazendo aqui. Se ele digitar o 2, beleza, não vai acontecer nada, vai ser 2, 4, 6 e 8. Vamos lá, analisando aqui para vocês verem, ó. Já que eu estou aumentando, que é aqui fora do if, continuando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que a minha variável, eu vou usar um for aqui, ó. For, vou iniciar o i, lembra lá do i, vai receber a minha variável inferior, que já está transformado no número par, porque olha só, nessa linha aqui de cima, se o inferior for um número par, beleza, 2 de módulo 2 é igual a 0, então não vai acontecer nada. Agora, se for diferente, o inferior aumenta em mais 1, então se for 1, ele passa a ser 2. Ó,
a minha variável i vai inicializar com a variável inferior, que já está transformada em número par, ponto e vírgula. I menor ou igual a superior, que vai ser o ponto de parada dela, que vai ser o número que o usuário digitou aqui, ó, para o superior, ponto e vírgula. Só que eu não quero de 2 em 2, ao invés de colocar aqui, ó, i mais mais, que é para aumentar de 1 em 1, eu coloco aqui, ó, i recebe i mais, olha lá, 2, para ele aumentar de 2 em 2. Imagina que pro usuário informou aqui, ó, o valor 4,20, então vai começar do 4. O i vai inicializar em 4, então 4 mais 2, 6, assim por diante, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, abertura do for, e aqui vai ser o fechamento, ó, fechamento do for. Analise comigo o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui dentro eu vou falar o seguinte, ó, dentro do for, eu vou falar que a minha variável soma, lembra dela aqui que eu criei aqui, ó, que vai ficar somando, só que eu vou inicializar ela antes, tá, gente, ó. Aqui a variável é somatória, quer dizer, ó, eu vou só inicializar ela antes, eu vou inicializar ela aqui no começo mesmo, ó. Somatório recebe 0, só para ela começar em 0, tá? E lá embaixo, ó, somatório recebe somatório mais i. Por quê? Vai ser 0. O i vai começar no limite inferior. Vamos supor que o usuário digitou para o inferior 4. Então, 0 mais 4, 4. Depois vai ficar aumentando. 4 mais 2, 6. Assim por diante. E aqui dentro também, do for, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou imprimir justamente o que tem aí, ó. Vou colocar aqui, ó, para imprimir alguma coisa na tela, é o system.out.println, aqui, ó. E vou colocar assim, ó, contra a barra n, é sempre pro lado de linha, valores do intervalo valores do intervalo, valores pares do intervalo. O intervalo é do limite inferior até o limite superior. Fecha aspas, porque concateno eu sei que está em i, porque o i, ó, olha só para vocês verem, o i não começa com a variável inferior, que é o menor número, e o i não vai parar lá no superior, então o i vai receber o inferior. Se ele digitou 4, vai ser o 4, superior vamos supor que ele digitou 20, então vai ser 4, 6, 8, 10, e aí vai embora, tá? 3, 2, se ele digitou 4, 4, 6, 8 e vai embora. Fechei o parênteses aqui, ó, ponto e vírgula. Bom, agora para eu imprimir fora do for aqui, eu vou imprimir justamente a somatória de todos eles, que está lá na variável somatória. Então eu coloquei, ó, system.out.println, que está aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, a soma de todos os números pares do intervalo, dois pontos, vai ser justamente o que tem na variável somatório. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Concatenei ali, ó. Vamos só mandar compilar para ver se existe algum erro. Não tem erro nenhum. E vamos mandar executar. Agora vamos lá. Entre com o limite inferior. Vou digitar um número par, tá, gente? Ó, vou digitar o 2. Entre com o limite superior. Vou digitar o 8. E olha só para vocês verem. Analise comigo a saída aqui, ó. Até vou aumentar um pouco aqui para ficar mais visível. Olha lá. Valores pares 2, 4, 6, 8. E realmente, já que eu digitei o 2 e o 8, os valores pares são esses. Se eu somar aqui, ó, 2 com 4, com mais 6, 6, 6, 12. 12 com 8, 20. A somatória deu 20. Ó, a somatória de todos os números pares. Só que olha só. Vou compilar aqui de novo e vou mandar rodar, ó. Entre com o limite inferior, vou digitar 1. Entre com o limite superior, vou digitar 8. Olha só para vocês verem, ó. Os valores pares é 2, 4, 6 e 8. Deu 20 ainda, mas só que vocês lembram que eu digitei 1 para o limite inferior? Por isso que esse if aqui, ó, se o inferior módulo 2, ou seja, se o número que eu digitei que for ímpar, módulo, vai ser diferente de 0. Tem que ser, porque só vai dar 0 quando é número par.
Então ele aumenta aqui em mais um e faz transformar em par. Por isso que ele está começando em 2 aqui, tá? Ó, se eu mandar compilar e executar de novo, ó, se eu digitar aqui, por exemplo, aqui, ó, 11, ele não vai começar em 11. 11 e o 20 aqui, ó. Ele vai começar em 12, 14, 16, olha lá. 12, 14, 16, 18. E eu não faço isso para o superior porque é bobagem, porque vai parar. Se ele digitar, olha só para vocês verem, analise comigo. Ó. Ele digitou aqui, ó, o 1 e o 9. Eu sei que o intervalo de 1 a 9 é 2, 4, 6 e 8. Então eu não preciso fazer o 9 transformar no positivo, porque é justamente o que eu quero. Ó. 2, 4, 6 e 8, certo? Só para a gente poder terminar, tá? Ó, a somatória está sendo somando aqui e aqui está imprimindo o total aqui fora do for aqui. Tudo bem, gente? Então, só lembrando que ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com, e até a próxima videoaula. Tchau!